Olá, meu povo ligado no EducaPE. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, agora para a terceira série do ensino médio. E o assunto da aula de hoje é pré-modernismo, estudo da obra de Lima Barreto. Lima Barreto, foi um dos escritores de um período que, na verdade, é um período de transição do simbolismo para o modernismo do século XX. Sua obra ela está aí no comecinho do século XX, situada no começo do século XX, e transita com elementos ainda das escolas literárias do século XIX, a exemplo do simbolismo. Você encontra traços simbolistas, encontra traços parnasianos e principalmente naturalistas nas obras de Lima Barreto, e elementos que darão aí prosseguimento à escola literária que vai acontecer, que é o modernismo. Na verdade, o que nós temos nos estudos literários, analisando as escolas literárias, é sempre um pré, antes de toda e qualquer escola. Só temos aí sinalizado o pré-modernismo. Mas, quando nós analisamos direitinho cada escola, ela não se formou de uma hora para outra. Houve um período de transição, uma preparação, um pré, ou seja, um pré-simbolismo, um pré-parnasianismo, um pré-naturalismo, um pré-realismo, um pré-romantismo, ou seja, todas elas, a grosso modo, podemos dizer que houve um momento que antecedeu, que é justamente um momento de transição, um momento em que o velho e o novo coexistem. É um momento em que você tem a transição de uma escola para outra. Agora, em estudos, só temos sinalizado o pré-modernismo, ou seja, um movimento ali, uma construção literária que aconteceu antes do que se chama modernismo, tá? São obras que elas não são categorizadas nem no simbolismo, parnasianismo, e nem também elas são consideradas plenamente modernistas. Elas trazem traços modernistas, E vocês sabem que o marco que vai dar início ao modernismo é a Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922. E aí eu estou falando de obras que aconteceram antes disso. Lima Barreto é um desses escritores. Além de Lima Barreto, nós temos Monteiro Lobato. Sim, Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O criador de Narizinho, de Emília. Temos também Euclides da Cunha, com seu Sertão, Os Sertões de Euclides da Cunha, que a crítica literária até menciona que não se trata de uma obra literária, mas isso não tem mais valor histórico do que literário. Mas assim, traz aí a Guerra de Canudos, mas não vamos entrar nessa seara não, tá certo? Para não confundir a cabeça de vocês. Está lá no livro de literatura, que é uma obra literária de Euclides da Cunha, e vamos deixar assim, não vamos trazer aqui polêmicas. Então, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, anota aí. Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, e nós temos também Augusto dos Anjos, com a sua poesia visceral. Tá? Mas a obra, a nossa pequena conversa
que teremos aqui é acerca de Lima Barreto, um autor que nem muitos falam, mas que não teve também reconhecimento em vida e até hoje não tem muito destaque nos estudos, né? Não é muito mencionado nos estudos, de uma forma bastante assim injusta, né? A obra de Lima Barreto é uma obra muito boa, uma obra assim bem construída, tá? Talvez ele tenha sido, talvez não, né? Ele foi muito no tempo, né? Não foi dada a ele a devida importância por suas condições e pelas experiências pessoais que ele passou. E é por isso mesmo que eu quero o slide, eu quero mostrar a vocês que um pouco da vida dele. Antes de mostrar um pouco da vida de Lima Barreto, observem essas duas frases. Estou cansado de dizer que os malucos foram os reformadores do mundo. A covardia mental e moral do Brasil não permite movimentos de independência. Essas frases são de Lima Barreto, foram atribuídas a Lima Barreto, né? Então, assim, vejam o quanto, né, profundo, né, o quanto é pertinente, né, principalmente essa segunda, tão assim, tão temporal, né, tão assim pertinente à nossa realidade. A covardia mental e moral do Brasil não permite movimentos de independência, né? Ou seja, o Brasil fica sempre à mercê de outros países porque há uma covardia de pensamento e de valores mesmo, né? Então, gente, vamos saber um pouquinho, né? Só uma breve, né, biografia de Lima Barreto. O escritor Lima Barreto, que o nome era Afonso Henriques de Lima Barreto, nasceu em 13 de maio de 1881, ou seja, em pleno período aí de escravidão, né, negra no Brasil, já perto do fim, mas ainda no período de escravidão, na cidade do Rio de Janeiro. Era negro e de família pobre. Sua avó materna, Geraldina Leocádia da Conceição, foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto tinha 6 anos. Seu pai era tipógrafo, porém sofria de doença mental. Há quem fale que foi justamente até uma questão genética, né? Porque vocês vão ver comigo que ele foi internado em hospício, Lima Barreto, né? Em 1905, trabalhou como jornalista no Correio da Manhã. Lançou em 1907 a revista Floreal. Em 1909, o seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do escrivão Isaías Caminha. Já o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado pela primeira vez em 1911 no Jornal do Comércio. Jornal do Comércio lá do Rio de Janeiro, viu, gente? Em forma de folhetim. Em 1914, Lima Barreto foi internado em um hospício psiquiátrico pela primeira vez, tá? Lima Barreto, que se candidatou 3 vezes a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, recebeu dela, segundo Francisco de Assis Barbosa, né, apenas uma menção honrosa em 1921. Morreu em 1º de novembro de 1922, no ano em que ocorreu a Semana de Arte Moderna, né? Somente para a gente fixar aqui alguns conceitos. Assinale a alternativa que enumera apenas escritores da literatura pré-modernista brasileira. E aí? De acordo com o que eu falei, quais são os pré-modernistas presentes aí? Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Raul Pompeia,
Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Alcântara Machado, Machado de Assis, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, José de Alencar, Euclides da Cunha, Oswald de Andrade. Se você se lembra do que eu falei logo no comecinho, vai com certeza dizer que a alternativa que contém apenas escritores da literatura pré-modernista é a letra D. É a letra D de dado. Passou. É a letra D de dado. Né? Lima, Barreto, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Ele não citou aí nessa alternativa, porque ele não colocou as 4, colocou só 3, né? Mas Augusto dos Anjos também é pré-modernista, como eu falei, se destaca na poesia. Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. É a obra de destaque dele. Então, em cima dessa obra de Lima Barreto, eu vou aqui fazer algumas considerações acerca das características literárias da obra de Lima Barreto. Por isso mesmo que eu vi com vocês de uma forma bem breve, né? Porque não é a vida inteira dele. Muita coisa ele viveu, não viveu só isso. Mas eu trouxe o que é essencial para que vocês percebam melhor características que estão na obra de Lima Barreto. Então, Lima Barreto, gente, era negro, né? Com certeza sofreu muito preconceito. Se hoje as pessoas sofrem, imagine naquele tempo, e negro, né? Filho de escravos, né? Pobre. O pai aí teve problema mental, se diz que isso foi hereditário e ele também, né, foi internado em hospício. Então, gente, Lima Barreto teve uma obra marcada pela denúncia, né, pelo sentimento de nacionalismo, até num tom de crítica, uma crítica no sentido de que a pátria brasileira ela não era independente, sempre ficava sendo o quê? Fruto de exploração, né? Uma nação explorada por outros países. Então, ele tinha uma visão muito crítica, um homem que lia muito, extremamente culto, né? Mas que a condição racial dele, étnico-racial dele, e a condição econômica fez com que Lima Barreto ele vivesse, né, e fosse tratado de forma marginalizada. Por isso mesmo que nesse período o reconhecimento das obras de Lima Barreto não ocorreu como deveria. Como eu citei aí, eu só destaquei algumas coisas, mas ele não teve um reconhecimento, por exemplo, pela Academia Brasileira de Letras, né? E assim, é um escritor que tem uma produção densa, uma produção de qualidade e que até hoje não figura assim entre os escritores de destaque. E para completar, ele faz parte de um período de transição, de um período em que você pode encontrar nas obras de Lima Barreto elementos das escolas literárias do século XIX e elementos do modernismo, tá? Então, um Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra assim bastante ilustrativa do que foi Lima Barreto, tanto enquanto pessoa como do ponto pessoal, que respinga tranquilamente, né, na produção literária dele, como escritor de fato que ele foi, né? Aí é só uma capa, né? Uma das versões, né? Na obra de Lima Barreto, você tem em destaque, nós podemos destacar essa questão do nacionalismo, do preconceito racial, dessa denúncia do preconceito racial. Você tem aí, ele traz, como nunca antes aconteceu, uma valorização de espaços de subúrbio, né? Porque os espaços, né, suburbanos, eles não eram valorizados, não eram colocados em obras literárias, né? Assim, da forma como Lima Barreto colocou, né?
Quando foi colocado no naturalismo como o quê? Como um experimento, mas não da forma como Lima Barreto traz, né? Mostrando esses espaços suburbanos que, na verdade, é a maioria dos espaços sociais, né? Então, você não tem aí uma valorização de espaços de classes sociais abastadas, né? E o sentimento nacionalista, o sentimento de valorização do que é nosso, o sentimento de mudança, de não aceitação do que é estabelecido é uma constante na obra dele. Aí eu quero trazer aí, através de alguns fragmentos da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, essas características das obras de Barreto, tá certo? Então, o nacionalista Policarpo Quaresma, que é o personagem principal, né, da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, o nacionalista Policarpo Quaresma estuda o tupi-guarani, pois para ele essa seria a língua original dos brasileiros. Por isso é apelidado de Ubirajara, né, lá na repartição pública onde ele trabalha. Vê só, vamos refletir um pouquinho. Qual é a língua oficial do Brasil? Português, né? A língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, ela foi trazida pelos portugueses, que são os colonizadores. Quem estava no Brasil originalmente no Brasil, quando os portugueses chegaram? Os índios. Estão vendo o tom? Então, se fosse para termos uma língua nacional, uma língua de berço, considerando o espaço geográfico brasileiro, seria a língua indígena, o tupi-guarani, e não o português. A língua portuguesa é a língua do colonizador branco europeu, né? Certo? Então, daí ele já mostra que desde os primórdios você já tem aí a nação brasileira sendo sobrepujada, sendo colocada ali em xeque, que valores estrangeiros são mais importantes e não há uma valorização do que é nosso. Entendeu? Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-guarani. Todas as manhãs, antes que a aurora com seus dedos rosados abrisse caminho ao louro febo, ele se atracava até o almoço com Montoya, arte dicionário de la língua guarani, o mais bien topi, e estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, né, o local, repartição pública, né, onde ele trabalhava, onde Policarpo Quaresma trabalhava, os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma tupiniquim, deram, não se sabe por que, em chamá-lo Ubirajara, né? Que é um nome indígena, né? Tem até o filme, viu, gente? Até recomendo que vocês assistam. Tem até uma veia cômica, irônica, humor, que é um traço de Lima Barreto. Tem esses traços, né, irônicos, de humor nas obras dele. Mais tarde, Policarpo envia um requerimento ao Congresso Nacional, viu? Houve isso na obra, né? Então, ele estudava, e aí ele decidiu enviar um requerimento ao Congresso Nacional para que este decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. E por isso, né, ele foi alvo, né, ele será alvo de zombaria. Além disso, entre as inúmeras defesas do nacionalismo, feitas pelo protagonista, está também a crítica à supervalorização dos brasileiros em relação ao que é estrangeiro. Gente, isso é até hoje, né? Nós temos, por exemplo, já que estamos falando de língua, assim, tem uma aceitação melhor, uma elitização, não sei dizer mais precisamente uma palavra, né? Quando se utiliza termos em inglês, por exemplo. Nomes de lojas. Tem nome de loja que eu não vou citar aqui porque senão é propaganda. Mas tem uma marca que o nome é em inglês, mas é uma marca brasileira.
E muitos acham que é uma marca estrangeira. E uma calça jeans é carérrima. Custa aí R$ 400. E é um produto brasileiro. E houve realmente essa estratégia de marketing colocando o nome estrangeiro na loja. Aí parece ser grife norte-americana. Entenderam? Então, assim, você vê lojas de alimentação, né? Com nome em inglês também. Por quê? Então, analisando direitinho, Lima Barreto não tinha razão ao falar isso, né? E desse modo ele ia levando a vida, metade na repartição sem ser compreendido e a outra metade em casa também sem ser compreendido. No dia em que o chamaram de Ubirajara, Quaresma ficou reservado, taciturno, mudo e só veio a falar porque quando lavavam as mãos num aposento próximo à secretaria e se preparavam para sair, alguém suspirando disse: "Ah, meu Deus, quando poderei ir à Europa?" O major não se conteve. Levantou o olhar, concertou o piscinês e falou fraternal e persuasivo: "Ingrato, tens uma terra tão bela, tão rica e queres visitar a dos outros? Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim." Eu estava até conversando isso essa semana. Tanta coisa bonita que nós temos e nós ficamos suspirando, sonhando com espaços estrangeiros. Nem conhecemos o que é nosso. Então isso aí é uma crítica a essa nossa ao hábito brasileiro, né? De vira-lata, né? Tem um complexo vira-lata, que se fala até isso, né? Então, supervalorizamos o que é nosso e não valorizamos, aliás, supervalorizamos os dos outros e não valorizamos o que é nosso. Como característica das obras de Lima Barreto está o subúrbio como espaço da ação e da crítica social. No livro, tal escolha política do autor mantém-se, né? Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos. Às vezes, nas ruas, há passeios em certas partes e outras não. Algumas vias de comunicação são calçadas e outras, da mesma importância, estão ainda em estado de natureza. Encontra-se aqui um pontilhão bem cuidado sobre o rio seco e passos além temos que atravessar um ribeirão sobre uma pinguela de trilhos mal juntos. A obra de Lima Barreto, escritor pré-modernista, é marcada pela análise e descrição da vida, tá? Qual é a alternativa aí que fala justamente da questão dos espaços tratados por Lima Barreto? Então, ele situa a obra dele no sertão do Brasil, retratando a seca e os conflitos ocasionados pela disputa de terras. Ele mostra o que? Os grandes centros urbanos, retratando os subúrbios, os quais eram até então ignorados pela elite cultural brasileira. Os trabalhadores dos cafezais do interior de São Paulo, mais precisamente da região do Vale do Paranaíba, da elite carioca, sobretudo dos artistas vanguardistas como Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, ou da cultura do Rio Grande do Sul na região dos Pampas. Tranquilamente você responde que era o quê? Os grandes centros urbanos retratando os subúrbios, tá? Os subúrbios. Pronto. Passa, Aninha, por favor. Não dá mais para passar. Gente, olhe, a aula, né, está encerrando, acabou já o nosso tempo, estamos estourados. Mas assim, vale muito a pena ler um pouquinho sobre Lima Barreto. Pega aí o resumo da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, é bem interessante e tem um filme também. Assiste, vale muito a pena. Um grande abraço e até a próxima.